Olá, turminha! Vamos iniciar mais uma aula. Vamos começar aqui por língua portuguesa, ainda no nosso livro didático. Hoje nós iremos trabalhar apenas duas páginas, que são as páginas 46 e 47. O que tem nessas páginas para nós desenvolvermos? Nós temos aqui poema, nós iremos fazer a parte de interpretação, uma parte também de produção, nós precisamos completar com algumas palavras. E relembrando o que é um poema, é um tipo de texto escrito em versos, lembram? Então, e esses versos vão formar estrofes. Vocês se recordam? Cada grupinho nós temos as estrofes. Bom, também vamos ver atividades relacionadas a sinônimo e antônimo. Vamos relembrar então o que é sinônimo. São aquelas palavras que têm sentido semelhante. Por exemplo, alegre, feliz, tá vendo? Não é o sentido semelhante? Então, e antônimo, que é palavra com sentido contrário. Por exemplo, agora está de dia, mais tarde estará à noite. Então, sentido totalmente contrário, né? Claro, escuro, certo? Vamos lá então para o nosso livro didático. Gostaria que vocês pegassem então aqui na página 46. Aqui nós temos ainda o poema do Seu Lobo. Está pedindo para você observar e completar o poema com as palavras que estão faltando. Olha só. Vou dar um exemplo para você aqui, ó. Seu Lobo, para que essas tão grandes? O quê? Para te apertar, Chapeuzinho. Então, vocês vão voltar lá no texto e observar quais são as palavras que estão faltando e você vai estar completando aqui, certo? Na número 2, as palavras que você usou para completar o poema nomeiam o quê? Nomeiam é a mesma coisa de dar nome. Então, essas palavras que você completou deram nome a quê? A animais? É o lobo, mas não tem vários animais aqui, né? Essas palavras que você completou não foram animais. Partes de um animal ou objetos? Ficou mais fácil agora, né? Página 47. Imagine se, no lugar do lobo, a Chapeuzinho encontrasse um filhote de lobo. O que você acha que Chapeuzinho falaria para o lobinho? Complete. Lobo, por que esses olhos tão... Aí, o que nós vamos falar? Qual é a palavra que eu tenho que colocar? Se fosse no poema normal, eu colocaria o quê? Seu lobo, por que esses olhos tão grandes? Mas agora eu estou falando com o filhote do lobo. E aí eu vou ter que colocar uma palavra adequada para o tamanho do lobinho. Então, se ele é menor, a palavra também tem que ser referente, né, ao tamanho dele. Então, se ele tem os olhos menores, então os olhos vão ser pequenos, certo? Para te ver, Chapeuzinho. Número 4. Que outra palavra você poderia usar para dizer pequenos? Baixos, minúsculos ou ótimos? Bom, qual palavra tem o mesmo sentido, ou seja, que é sinônimo de pequenos? Baixo. Vamos pensar? Será que é? Não, né? Minúsculos, pequenininho ou ótimos? Então, você vai ver aí e vai marcar qual é a correta. Número 5. Por que você não poderia usar a palavra baixos? Quando a gente observa sinônimo, essa palavra baixos, ela é uma palavra que tem um sentido semelhante? Não, né? Então, você vai justificar porque não poderia ser usado, certo? Se a gente estivesse falando de um lobo alto, aí a gente poderia colocar um baixo, né? Ou, nesse caso aqui, a gente tem pequenos, aí a gente não pode usar o baixo, porque aí fugiu do sentido, né? Não podemos colocar. Número 6. Que outra palavra você poderia usar para dizer grandes? Ainda vamos continuar falando nesse sentido aqui, ó, de sinônimo, ou seja, palavra com o mesmo sentido de grandes, enormes, altos ou fortes. E da mesma forma, nós fizemos lá anteriormente, ó, na questão 7. Por que você não poderia usar a palavra altos? Bom, agora a tia vai voltar e fazer a correção com vocês. Está na hora de fazer a correção. Vamos lá? Então, vocês descobriram quais são as palavras que nós precisamos completar aqui na questão número 1, que são patas, olhos, nariz, pernas, braços e boca, correto? A número 2, as palavras que você usou para completar o poema nomeiam
A resposta correta é aqui a do meio, né? Partes de um animal. Patas, olhos, nariz, pernas, braços e boca. Todas essas palavras são partes de um animal. 47, vamos lá. Número 3, a palavra que nós precisamos colocar aqui, se fosse um filhotinho de lobo, teria que ser lobo, porque esses olhos estão pequenos, certo? Número 4, que outra palavra você poderia usar para dizer pequenos? Então, a alternativa do meio, minúsculos, né? Tem o mesmo sentido, ou seja, sinônimo. Número 5, por que você não usaria a palavra baixos? Bom, algumas partes nós não podemos usar esse termo, né? Os olhos não tem como ser os olhos baixos nem os olhos altos, né? Então, nós devemos aqui justificar, número 5, porque os olhos não podem ser baixos. Eles podem ser grandes, pequenos, né? Agora, baixos não, só se fosse na questão da estatura, certo? Na número 6, a tia Ângela não colocou aqui, nem a número 7, porque ela é semelhante a 4 e a 5. Então, você vai fazer da mesma forma. Que palavra você poderia usar para dizer grandes? Então, qual é a palavra que tem o mesmo sentido, ou seja, que é sinônimo de grandes? Enormes, certo? E aí você vai assinalar enormes. E depois, número 7, por que você não poderia usar a palavra altos? Da mesma forma que nós fizemos aqui, ó, porque os olhos não podem ser baixos. Agora, nesse caso, você vai colocar porque os olhos não podem ser altos, certo? E nós vamos encerrar aqui, vamos lá para outra disciplina.